A educação está ciente do que apontou há pouco José Gil e está a preparar justamente para a memória? Há um escritor brasileiro que cada vez que se lhe faz uma pergunta ele diz: você tem tempo? Porque realmente são questões bastante complexas e eu gostava, antes de chegar aí, de dizer que eu imaginei o desfile na Roma Antiga de uma maneira diferente, Gonçalo. Em vez de ser o homem a dizer não te esqueças que vais morrer, eu imaginava um professor a segurar a coroa do aluno e a dizer não te esqueças que vais viver. Só que ninguém estava com manifestações triunfantes. Estava numa situação bem difícil. E o professor, com uma coroa em cima do aluno, dizia não te esqueças que vais viver, não te esqueças que vais viver. E eu penso que a questão da educação passa muito por esta questão de nós não sermos pontuais no tempo na educação. E pontuais não é não chegar a tempo, é nós não vermos a educação como sendo um ponto, mas como sendo um processo, como não se fosse uma coisa fugaz, uma coisa para cumprir calendário. A educação é fundamentalmente um processo. É um processo, como dizia há pouco um dos intervenientes, para ensinar a pensar, para ensinar a atuar no mundo, para ensinar a conviver com os outros. E eu penso que uma das grandes dificuldades da educação é exatamente esta heterocronia. Nós metemos dentro de uma instituição pessoas que têm tempos muito diferentes. Agora até se fala que os professores estão a ficar mais idosos, não é? Mas são esses professores mais idosos que estão a lidar com jovens, com crianças, com famílias com idades diferentes. E esta grande heterocronia, eu penso que só tem uma maneira de se encontrar e de preservar essa memória fundamentalmente. E esse encontro é fundamentalmente feito através da gratidão e da confiança, que são questões que são fundamentais para nós conservarmos a memória. Ninguém conserva a memória se estiver tão preocupado em ser pontual que não tenha tempo para pensar nas coisas. E a gratidão é a origem do tempo. Se nós não tivermos gratidão no sentido de poder ceder tempo a outra pessoa, o nosso tempo é sempre escasso, é sempre mínimo, é sempre absolutamente impossível de ser compartilhado com outras pessoas. E eu penso que a educação tem este grande desafio, que é o desafio também que conserva a memória. É eu dizer, como diz um professor ou um aluno, para ti eu tenho todo o tempo do mundo. E o aluno dizer para o professor, eu para ti tenho todo o tempo do mundo. Isso é muito importante. Estamos a consumir bem o tempo no que diz respeito à educação? Nós estamos a consumir tempos diferentes. Eu penso que neste momento o tempo dos professores e o tempo que os professores acham que devia ser o tempo da escola é um tempo diferente dos alunos. Os alunos pensam que o tempo da escola tem que ser para fazer outras coisas. E os professores continuam ainda muitas vezes, e nós estamos com este braço de ferro, se quiserem, entre o que é importante para uns e o que é importante para outros. O que é o tempo para estudar para uns, o que é o tempo para refletir para outros. O que é o tempo para estudar só e o tempo para refletir e para desenvolver projetos. E eu penso que nós estamos muitas vezes nesta antinomia entre vários tempos, que eu penso que só podem ser encontrados com o desenvolvimento desta perspectiva da gratidão, no sentido, eu tenho tempo para dar, eu tenho um banco interno de tempo para dar aos meus alunos e eu espero promover neles um banco interno de tempo para me ouvirem e para estarem comigo. Tempo tem a ver com planeamento, que é uma coisa que também utilizamos pouco. Eu só queria intervir para lhe dizer uma coisa, estou absolutamente de acordo consigo, simplesmente falta na sua equação um terceiro termo. E esse terceiro termo é o Estado. Esse terceiro termo é o Ministério da Educação. Para que haja essa gratidão, para que haja essa... É preciso que se dê tempo. Que se dê tempo àqueles que não têm absolutamente tempo. E quem é que não tem? Sabe melhor que eu. Os professores não têm tempo. Burocracia. Não é só burocracia, mas é uma espécie de ininteligência dos responsáveis relativamente ao que é, isso mesmo, o que é uma troca entre um aluno e um professor, o que é um professor, o que é um aluno, etc, etc. Quer dizer, eu estou absolutamente de acordo, mas digo, mas não é possível. Como realizar o que está a dizer? É preciso o terceiro termo. É preciso que o terceiro termo pense e tenha tempo, porque não tem tempo. A governação hoje, em todos os países, é uma governação sem tempo. Sem tempo para refletir, sem tempo para saber o que é um ensino, o que é a educação, etc.